O período que estamos vivendo hoje como igreja na Terra é o período Laodiceia. Vocês sabem que há revelações para as igrejas da Ásia ali no livro de Apocalipse e são revelações seríssimas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estamos no último período da igreja na Terra, Laodiceia. O problema é que as características e as reprovações do próprio Senhor, usando a João na ilha de Patmos, são juízos e são reprovações terríveis para essa igreja. E nós precisamos acatar a mensagem profética nessa última hora. Por quê? Porque vem açoite, e nós precisamos clamar. Deus sempre, escute bem, sempre guardará os seus. Deus sempre poupará a sua igreja. Deus sempre prosperará a sua verdadeira igreja, a igreja santa do Senhor. Como todos me conhecem, sempre prego um antidenominacionalismo, não aprovo o denominacionalismo. Eu creio numa igreja lavada, única na terra, o corpo de Cristo, esse povo lavado e redimido que foi resgatado e o seu nome foi escrito no livro da vida. Mas por que chamado período Laodiceia? Já que essa era uma igreja literalmente ali na Ásia Menor, entre outras igrejas, mas havia um perfil que estava falando profeticamente para esse último período. Uma igreja abastada com riqueza, justamente em Laodiceia. Havia muita gente com comércios, era um lugar onde havia muitas ligações comerciais, havia uma rota onde havia conexão com muitos lugares e havia muita gente próspera, abastada. Quem sabe essa igreja começou muito bem, porque o próprio Paulo, se você ler a epístola aos Colossenses, você vai ver várias passagens, onde Paulo cita a igreja em Laodiceia. Então era uma igreja estruturada, muito bem, porém havia um mal nessa igreja, uma igreja que se acomodou e começou a aceitar o mundo, começou a dar lugar e vazão ao pecado, começou a se misturar com coisas malignas, chegou ao ponto de haver uma dubiedade, vamos falar, haver uma insegurança, porque o próprio Cristo está dizendo: eu tenho ânsia de vômito, vomitar-te-ei da minha boca, porque você não é nem quente e você não é nem frio, você está no meio termo, está ali oscilando entre o pecado e a santidade, entre o mundo e entre as virtudes das coisas de Deus. Isso é terrível. Esse é o quadro que nós estamos vivendo. Muita gente tem me perguntado o que vai acontecer agora. Como homem que profere palavras proféticas, eu tenho avisado, preste atenção, tenho gravado vídeos e advertindo. Meu lema nesses últimos 4, 5 anos tem sido Joel 2, chorem sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. Muita gente me perseguiu, me criticou, muita gente me confrontou, me chamou de louco, mas eu venho avisando há muito tempo, segundo a autoridade da palavra do Senhor, e venho combatendo um sistema maquiavélico de Laodiceia que se implantou dentro da igreja. Todos estão corrompidos? Não. A igreja continua sendo santa, há um remanescente santo, um povo santo. Porém, há uma sistêmica globalizada dentro das denominações, dentro, entre aspas, as igrejas, e nós precisamos combater. E sabe por quê? Porque vem juízo. Chorem os sacerdotes do Senhor. Chorei, tenho clamado, tenho advertido, tenho ensinado, e muita gente, eu sei que aceitou e recebeu essa mensagem, como muita gente me chamou de louco, de fanático, de profeta do caos, mas chegou um momento onde nós vamos ver, onde de fato o funil vai começar a se fechar, Precisamos nos preparar para purificar a nossa vida, nos santificarmos e estarmos de acordo com a vontade do Senhor. Qual o problema de Laodiceia? Que havia essa dubiedade, vou colocar aqui dubiedade, essa insegurança. Não era nem quente, nem frio.
era morno, mornidão, mornidão. Gente, esta situação aqui é a pior situação que alguém como igreja pode estar. Quando faz a mistura de mundo e santidade. Quando a ótica celestial olha para nós como representantes do reino de Deus, embaixadores do reino, e não se vê uma definição, uma identidade de reino. O reino não te reconhece e também o império das trevas olha para você, vê que há algo de Deus em você, e o reino de Deus, o próprio Deus olha para a igreja e vê coisa mundana, coisa maligna, coisa contaminada, ou seja, há uma dubiedade, aí uma inconstância, e isso com certeza causa, alegoricamente, náuseas, ânsia de vômito, vomitar-te-ei da minha boca, tô passado, tô farto de você. Quem são estes que vivem essa dubiedade? Essa palavra Laodiquea, que significa Laos, que seria povo, e a outra palavra é que seria costume, que seria costume, Laos, povo, a outra palavra também que é demos, para povo, em grego, e Laodiquea, que seria Laodiceia, Laodiceia. Essa linda igreja que se corrompeu, essa linda igreja que deu vazão a coisas malignas, e ela estava toda estruturada, estava cheia de ouro, mas Deus começa a trabalhar e operar, e há uma reprovação do nosso Senhor para essa igreja. Qual é essa duvidade? Primeira duvidade é quando começam a se misturar, já tenho falado vários vídeos sobre isso, misturar coisas santas com coisas maculadas, coisas malignas. Nós estamos vivendo um quadro político sério nesta nação, um quadro político sério. E muita gente clamou, nós clamamos, oramos, mas sempre quando clamamos, o Senhor me tomou para advertir, é hora de purificar os altares. E muita gente está me ligando, tenho recebido mensagens de rodo, mensagem agora, como vão fazer? Nós oramos, o que aconteceu? Eu falei, queridos, nós oramos, nossa parte foi feita, porém, sempre houve uma chamada para uma techuvá, para arrependimento. Nós precisamos a cada dia nos voltar. Por quê? Porque o fator de toda essa miséria que pode acontecer, sabe qual é? É o fator igreja, é o fator altares sujos, altares imundos, homens que são sacerdotes, que se corromperam. Amados de Deus, olhando para esse quadro hoje em dia, e todos esses homens que nós chamamos de maus, homens corruptos, muitos sacerdotes deram lugar nos seus altares. Veja lá bem, analise bem um por um. Muitos, e há juízo de Deus para esses sacerdotes. Atenção, sacerdotes, há juízo. Muita gente não gosta quando eu falo isso e me diz, Deus te colocou como juiz. Não, eu estou proferindo palavra profética. Isso é palavra profética. E eu vejo como muita gente, escute bem, tem facilidade para escutar profecias do tipo, Deus vai abrir a porta, Deus vai te abençoar, e nesse meio Deus vai escancarar, Deus vai fazer coisas grandes, mas como são abraçados esses profetas quando proferem coisas lindas. Agora, quando alguém se levanta para advertir, para exortar, com palavra de juízo, pela palavra de Deus, pelas sagradas escrituras, num contexto, pela autoridade de Deus na palavra sagrada, e para proferir e anunciar alerta, vem juízo, alerta. Tem muita gente que fica possessa, endemoniada. Tem gente que quer ver o profeta morto, quer apedrejar, tem gente que quer tampar os ouvidos, tem gente que tem se revoltado comigo, tem me cancelado, tem me bloqueado. Sinto muito, vou falar, preciso falar. Esses dias tenho me reciclado para orar. Sim, tenho orado, tenho clamado, tenho saído às ruas para estar diante do Senhor, para me posicionar, protestando e com certeza não aceitando o que vem. Porém, eu estou incluído nisso aqui e preciso continuar falando aquilo que eu estou falando há anos. Tem um vídeo gravado que eu falei sobre o sacerdote e a política. Veja lá o que eu falei. E quais eram as advertências se nós não voltamos para Deus. Por quê? Porque, gente, se fez uma palhaçada e sempre está se fazendo essa palhaçada, onde há uma mistura
e se torna sagrada esse movimento político e a igreja parece que se vende para esse movimento político. Isso está errado. Isso está errado. Sacerdote é sacerdote. E eu vou falar, você sacerdote, que deu lugares especiais nos altares para que a política entrasse, Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar, porque muitos desses estão hoje aliados do mal e de fato sempre foram maus e Deus os reprovou. Nunca teve governo do justo, nunca teve consagração para levantar uma missão. Não. Havia maldade. Com isso, não quero dizer, por favor, que não existam homens na política que vão nos representar. Por favor, claro que sim. Claro que sim. O problema é que o sacerdote se subjuga muito fácil, o sacerdote se curva muito fácil, e a postura de sacerdote deve ser outra. Muita gente falando em televisão, em canais, gritando isso, xingando, pastores falando com autoridade e veemência, e sempre fala, isso está errado, isso está errado. O mal começa dentro da igreja. Há muita gente apontando para lá e para cá, sendo que o mal está dentro da igreja, está dentro dos altares, a corrupção está dentro da igreja, com todo esse sectarismo das denominações, onde cada um fez seu império, homens se engordaram, se abastaram de ouro, de prata. Isso foi reprovado por Deus. Há homens que criaram seus impérios. Deus lhes deu poder. Escute bem, o Senhor lhes deu virtude, poder e sabedoria, mas usaram isso, sabe para quê? Para criar impérios malignos. Não tenho nada contra a prosperidade, pelo amor de Deus, não me interprete, mas impérios manipuladores, impérios que não agradam ao Senhor, e os dias estão contados para esses impérios. Nós precisamos nos curvar e sermos uma igreja só. É a hora da igreja se unir como igreja verdadeira. Tire essas malditas placas de igreja, tirem isso, tirem o denominacionalismo, isso não agrada ao Senhor. E comece a levantar a bandeira do verdadeiro evangelho do reino. O reino de Deus e a sua justiça precisa nos unir nesta hora. Arrependamos-nos, voltemos ao Senhor. Isso é fato. Então havia uma mornidão. Isso aqui causa ânsia de vômito. Olha o que o próprio pastor dessa igreja de Laodiceia falava: estou rico e abastado. Riqueza. Eu sou contra a prosperidade? Claro que não. Eu sou contra o dinheiro? Claro que não. Todo mundo precisa ter a bênção do dinheiro. Mas a palavra diz que o amor ao dinheiro. Sempre digo que o dinheiro está em dois lugares. Ou está no seu coração ou está na sua mão. Ou está no seu coração ou está na sua mão. Quando um sacerdote coloca o dinheiro no seu coração, ele se corrompeu. Já era, se corrompeu. Ou qualquer pessoa que coloca o dinheiro no seu coração, ele vai passar a amar ao dinheiro e ele é a raiz de todos os males. Esse amor é a raiz de todos os males. Dinheiro pode vir na minha mão para quê? Para administrar. Dinheiro precisa ser administrado de uma forma sábia, honesta, transparente, e nós precisamos disso. Se o dinheiro está no meu coração, acabou, ele passa a ser meu senhor. O dinheiro não é meu senhor, o dinheiro é meu escravo, é meu servo, porque eu tenho autoridade de Yeshua HaMashiach em mim para administrar e ter uma boa gestão, e quero a cada dia ser abençoado por Deus. Agora o problema é que fizeram, posso falar assim, uma redoma de luxos e riquezas, e nessas redomas manipulam, nessas redomas eles têm autonomia como monarcas. Você não pode discutir, não pode confrontá-los, porque eles são, entre aspas, os ungidos do Senhor. Ah, meu Deus, mas vem juízo. Você diz que é rico e está abastado e não tem falta de nada. Mamon se instalou, mas o Senhor está falando, tu és um miserável, pobre, cego e nu. Olha as características. Miserável, pobre, cego e ainda diz nu. Quem sabe ele tinha um monte de estruturas, mas eu estou falando, tu é miserável, pobre, cego e nu. Essa é a condição. A igreja precisa se arrepender de dentro para fora, começando pelos sacerdotes. Muita gente não gosta dessa palavra, mas é a verdade.
a verdade, esse mundo gospel que eu venho falando há tantos anos, esse mundo corrompido, esse mundo de palanques, de luzes, que eu já vi muito gasto, rios de dinheiro, não vou tirar essa palavra, são rios de dinheiro que se gastam em marchas, que se gastam em eventos, em estádios. É hora de parar. Sabe por quê? Deus tem me falado, vem juízo, Deus vai começar a trazer juízo dentro das famílias do sacerdote, e os filhos e as filhas de sacerdote vão padecer se não se arrependerem. Quanta gente usufrui dessa máquina política, usufrui essas marchas para Jesus, e se mistura a política e fazendo um monte de baderna. Para que adianta toda essa baderna se Deus está reprovando? O que adianta fazer tanto usufruir, como eu digo, e tanto movimento político gospel se isso desagrada ao Senhor? Se não tem a aprovação do Senhor, o que adianta fazer tanta ação nessa máquina humana, egocentrista, se Deus reprova? Ei, quando Deus reprova a igreja, a entrega à mão dos inimigos. Isso acontecia com Israel. Quando Israel se desviava, Judá se desviou, meu irmão, vieram açoites e foi permissão de Deus. Eu não digo que será vontade, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, diz Paulo em Romanos, com a autoridade do Espírito Santo. Porém, Deus permite, a coisa que Deus vai permitir. E agora vamos ver quem é quem. E o mundo não acabou. O senhor não tem mais esperança? Claro que eu tenho esperança. Claro que eu creio em Deus. Claro que eu deposito minha confiança no Senhor. Não é um homem político que vai nos salvar, não é um partido político que vai nos salvar. A nossa confiança está no Senhor Jesus. Eu sempre coloco, Jesus sempre esteve e continuará no seu trono. Ele é soberano. Jesus não acabou, ele continuará. Ele é o mesmo eternamente. Tu está dependente de quem? De homens? De política? De organizações? Ou você está dependente do Senhor? É hora de estarmos alerta, de estarmos posicionados para confiarmos no Senhor, para estarmos diante do Senhor orando. Uma coisa que eu vou redobrar minhas orações, meus clamores. Esses dias tenho parado com as lives de oração e muita gente tem me ligado, você parou? Não parei de orar, continuo orando nas madrugadas, continuo chorando nas madrugadas. E eu digo para você, sacerdote, que você não entendeu as mensagens, me perseguiu e criticou, eu vou lhe falar uma coisa, há juízo de Deus, e está na hora de acordar, está na hora de parar com todos esses movimentos que não agradam ao Senhor, toda essa maquinária que move toda a estrutura, né, dessa igreja Laodiceia, que está abastada com tanta coisa, mas não agrada ao Senhor. É hora de arrependimento, Para Deus chamar essa igreja ou o pastor da igreja de miserável, de pobre, ou seja, toda essa riqueza não adiantava. Cego, lhe faltava uma verdadeira visão, porque hoje em dia se fala tanto em visão, em revelação, mas na verdade as pessoas estão cegas e estão nuas, porque estão desprovistas da santidade, das vestes santas. Nós precisamos a cada dia entender o que Deus está falando. Nós devemos acabar com shows, devemos acabar com máquinas que se movem em prol desse egocentrismo e desses megalomaníacos, não tem outra palavra, apóstolos megalomaníacos, pastores megalomaníacos, egocêntricos, narcisistas, meu Deus, narcisistas compulsivos, onde concentram tudo neles, com seus botões, com suas capas, com toda a sua ostentação. Vem juízo de Deus, a conta chegou, a conta chegou. E todo aquele que promove essa divisão sectarista, denominacional, que mais divide com seus costumes humanos, com suas diretrizes e doutrinas humanas até diabólicas, dentro da chamada igreja. Mas o Senhor está falando, tu és morno, tu és um pobre, miserável, cego e nu. Vem juízo. São esses mesmos palhaços, não tem outra palavra, que começam a abrir as portas para moveres tão esquisitos. Eu vi tantos moveres que eu falei, é ridículo.
Ridículo. Ridículo como esses homens abrem com facilidade os púlpitos e altares para que se assentem políticos. São palhaços, palhaços que estão fazendo palhaçada dentro da igreja. Abrem os altares, se vendem. E ali você mesmo vê coisas que só Deus sabe. Só Deus, nem o diabo talvez sabe, mas só Deus sabe, querido. Nós precisamos ter a graça do Senhor para voltarmos a nossa vida diante do altar, nos santificarmos, colocarmos o mundo para fora. Porque a ordem é que te aconselho, dá um conselho, compra ouro. Uai, não tinha ouro de monte, esse ouro não vale nada. Compre o verdadeiro ouro, a verdadeira riqueza do reino. Diz também, se veste de vestes brancas, santidade, volta ao primeiro amor. Porque se esqueceram da obra apostólica verdadeira, apóstolos que não fazem obra apostólica coisa nenhuma, não fazem obra missionária, não estão preocupados com a obra em si, com amor à obra do Senhor, só veem as pessoas como fatores, né, de renda, só veem as pessoas como ovelhas que vão sugar a lã. Não, isso está errado. Colírio nos olhos, porque são pessoas que estão não enxergando nada, são pessoas cegas, nuas, estão desprovistas da graça do Senhor. E o pior de tudo, essa igreja havia colocado, essa Laodiceia havia colocado a Jesus para o lado de fora, porque ele diz, eis que estou à porta, estou batendo na porta, abre a porta para mim. Quem sabe essa igreja colocou Jesus para fora e deu lugar a tanto palanque, a tanto show, a tanto política, e colocou tanto político nos altares para falar, para se expressar, e tanta gente que se iludiu com tanta coisa. O Senhor está falando, eu avisei, chorem sacerdotes do Senhor, chorem ministros que ficam ali entre o alpendre e o altar, chorem, clamem. É hora de fazer uma techuvá e clamarmos para que o Senhor nos guarde. Eu sei que é uma promessa para os fiéis. Deus guardará a sua igreja. Deus guardará a sua igreja e os imundos serão extirpados, serão lançados fora. E a igreja do Senhor vai prevalecer. Com a igreja verdadeira que prega o verdadeiro evangelho do reino de Deus. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Vamos continuar clamando, vamos continuar orando. Jesus continua no trono e sempre estará no trono. Deus te abençoe em nome de Yeshua.